Bom, pessoal, então na última aula nós falamos sobre alguns elementos essenciais nas referências bibliográficas dos trabalhos acadêmicos. Então nós vimos que algumas informações são indispensáveis à identificação de um documento utilizado no trabalho acadêmico. Vimos que são importantes o autor, título e subtítulo, a edição, local, editora e data. Na última aula, nós falamos então sobre as informações relacionadas ao autor, e nessa aula nós vamos falar sobre título e subtítulo, edição, local, editor e data. E vamos começar então pelo título e subtítulo. Título é toda a palavra, expressão ou frase que designa o assunto ou conteúdo de um documento utilizado no trabalho acadêmico. Já o subtítulo, que pode ser utilizado ou não, contém informações apresentadas após o título, visando esclarecê-lo ou complementá-lo, de acordo com o conteúdo do documento. Tanto o título e o subtítulo devem ser reproduzidos tal como figuram no documento, separados por 2 pontos, onde se deve destacar em negrito somente o título. Então, a melhor maneira de você fazer a citação correta de título e subtítulo é consultando a obra. Nesse caso, nós temos aqui um exemplo. Um livro chamado Redação Científica, do autor João Bosco Medeiros. Inclusive, parte do conteúdo que eu estou dando para vocês foi retirado desse livro. O título é Redação Científica e o subtítulo, A Prática de Fichamentos, Resumos, Resenhas. Para você ter certeza de como fazer a citação correta, quando você estiver utilizando livros, procure aquilo que nós chamamos de ficha catalográfica. É uma ficha que vai estar ali nas primeiras páginas de todo o livro. Ela é obrigatória nos livros publicados. Então, na ficha catalográfica, vamos dar um zoom aqui, você vai encontrar os dados internacionais de catalogação. E nesses dados você vai encontrar o nome do autor, o título e subtítulo, a edição, a reimpressão, se houver, o nome da cidade, a editora e o ano da publicação. Esses são os dados fundamentais para você fazer uma boa referência bibliográfica. Então, neste caso, reparem, está descrito o nome do livro, redação científica, então esse é o título. Os 2 pontos, pois há um subtítulo, então um dos 2 pontos vai separar o título do subtítulo e logo na frente a prática de fichamentos, resumos e resenhas, sendo o subtítulo da obra. Então, é dessa maneira que você deve fazer a citação. Então, aqui nós temos um outro exemplo de título, é uma outra obra, cujo autor é Saulo José Casale Bahia. O nome da obra é Tratados Internacionais no Direito Brasileiro. A cidade da publicação é Rio de Janeiro, a editora Forense e o ano 2000. O que é importante observar nessa citação? O título, que está em negrito, e que nós não temos um subtítulo complementando o nome da obra. Já nesse outro exemplo, nós temos um exemplo de subtítulo. O autor da obra é N.J. Machado, nesse caso, os primeiros nomes eles estão abreviados. O título da obra é Ensaios Transversais, notem que está em negrito. 2 pontos, está separando o título do subtítulo. Então, o subtítulo, nesse caso, é Cidadania e Educação. Então, aqui nós temos esses 2 exemplos. No primeiro exemplo que nós vimos anteriormente, nós temos apenas o título. Nesse segundo exemplo, nós temos o título em negrito, separando por 2 pontos do subtítulo Cidadania e Educação. Um outro ponto importante é a edição. Então, nós temos que constituem-se em uma edição todos os exemplares produzidos a partir de um original ou matriz. Portanto, pertencem à mesma edição de uma obra todas as suas impressões, reimpressões, tiragens, etc., produzidas diretamente ou por outros métodos, sem modificações do texto, independentemente do período decorrido desde a primeira publicação. Toda vez que uma obra é produzida, a primeira edição é a edição original. A partir daí, se houver uma nova edição,
Essa nova edição ela pode vir, por exemplo, com complementos. Então, o autor ele pode fazer algumas alterações, pode complementar o texto original. A partir daí, se ele for imprimir para uma nova distribuição, constará que houve, então, modificações e que ali estaria, por exemplo, uma segunda edição. E isso você pode pegar livros que já estão na terceira, quarta, décima, 15ª edição. Por isso que é importante fazer referência à edição que você está utilizando. Porque se um leitor da sua obra, e aqui nós estamos falando do seu trabalho acadêmico, for pegar a obra que você utilizou como referência, ele precisa saber exatamente qual a edição que você usou. Porque algumas informações que estão na sua edição, se for uma edição mais recente, provavelmente não estarão nas edições mais antigas daquele autor original. Por isso que é importante você sempre citar qual foi a edição que você usou. E também é importante que você tente sempre, ao fazer as suas pesquisas, utilizar as edições mais recentes, porque elas, com certeza, trarão as informações mais recentes do autor do livro. Neste caso, nós temos a obra Patologia, Processos Gerais, de Franco e Montenegro, que está na 4ª edição. Essa obra foi publicada na cidade de São Paulo pela editora Ateneu no ano de 1999. Agora, notem um detalhe importante. É sempre necessário colocar a edição? Não, a edição deve ser indicada apenas a partir da 2ª edição, em números arábicos, sem ordinal e com a palavra edição de forma abreviada. Em resumo, se o livro for primeira edição, não precisa colocar primeira edição. Mas se for da 2ª para frente, aí é obrigatório citar. Então, em relação ao formato de como a edição vai aparecer, você não deve colocar 2ª edição. Dessa maneira está errado, você vai apenas colocar o 2, o ponto, e edição abreviado, ED, ponto. Então, 2, ponto, ED, ponto. Essa é a maneira correta, é a maneira certa de se fazer a referência da edição. Um outro elemento importante é o local ou a cidade da publicação, que deve ser indicado tal como figura na publicação referenciada. Então, neste caso, reforço que o melhor local para você encontrar o nome do local é indo à ficha catalográfica. Então, lá você vai encontrar o nome da cidade. Se por acaso não tiver o nome da cidade na sua obra, você deve usar o seguinte termo: sine loco, que significa sem local. E ele deve vir da seguinte forma: você vai abrir os colchetes, vai colocar o S maiúsculo, ponto, L minúsculo, ponto, e vai fechar os colchetes. Então, vai ficar S.L, sine loco, entre colchetes. Aqui nós temos 2 exemplos. No primeiro, nós temos o local. Então, a obra Embriologia Veterinária Comparada foi publicada na cidade do Rio de Janeiro pela editora Guanabara Coogan, no ano de 1999. Então, aqui nós temos a cidade. No exemplo de baixo, nós não temos um local identificado. Você vai usar aquele termo, sine loco, abre colchetes, S maiúsculo, ponto, L minúsculo, ponto, fecha colchetes. Agora vamos falar sobre a editora. Quem é a editora? É a casa publicadora, pessoas ou instituições responsáveis pela publicação editorial, que não se confunde com a designação de editor, que é utilizada para indicar o responsável pela reunião dos artigos científicos de uma revista, pela sua coordenação, organização e preparação dos mesmos. Isso nós vimos lá na citação do autor, quando nós temos ali os organizadores, nós também poderemos ter os editores. Nesse caso, nós estamos falando da editora, a responsável pela edição da obra. Então, sempre que nós formos fazer a citação, nós vamos colocar o nome da editora logo depois da cidade. Entre a cidade e a editora, nós vamos separar o texto usando o sinal de 2 pontos. Então, essa obra, Doenças Infecciosas em Animais Domésticos,
foi publicada na cidade de São Paulo pela editora Roca, no ano de 1999. Simples assim. Detalhes. O nome da editora deve ser indicado tal como figura no documento, novamente vai lá na ficha catalográfica, abreviando-se os prenomes e suprimindo-se palavras que designam a natureza jurídica ou comercial. Isso quer dizer o seguinte, você não precisa colocar a palavra editora. Editora Roca leva ao nome comercial. Então, neste caso, você pode suprimir a palavra editora, deixando apenas Roca. Então, editora Atlas, apenas Atlas. Editora Pearson, apenas Pearson. Use, então, apenas o nome, suprimindo a palavra, o termo editora. Agora, da mesma maneira como nós vimos que uma obra pode não ter o seu local, pode ser que uma obra não tenha a sua editora. Então, neste caso, nós vamos usar um termo parecido com sine loco, sem local. Nós vamos usar o sine nomine, seria sem editora. Então, neste caso, você vai colocar entre colchetes a expressão S.N. Significa, então, sine nomine, ou sem nome, sem editora. E, por último, vamos falar da data da publicação. A data da publicação é transcrita sempre em algarismos arábicos, sem espaçamento ou pontuação entre os respectivos algarismos. Então, neste caso, nós temos a obra Manual de Direito Penal, editada na cidade de São Paulo pela editora Saraiva, no ano de 2000. A data ela vai ser muito importante para que nós possamos reconhecer a recenticidade de uma obra. Ou seja, quão novo é aquele conhecimento? Nós estamos consultando obras mais recentes ou obras mais antigas? Lembrando que em toda pesquisa acadêmica é importante você trabalhar com obras recentes. Obras recentes significa conhecimento novo, conhecimento fresquinho, aquele conhecimento que foi gerado muito recentemente. Isso dá uma certa relevância para a sua pesquisa acadêmica. Então, sempre procurem utilizar obras que foram editadas mais recentemente, sejam elas livros, artigos. Por isso que é importante também observar a edição. Quanto mais recente for a edição de um livro, mais novo é aquele conteúdo. Aqui, nós também podemos ter casos em que uma obra não traz a data da publicação. Então, neste caso, não podendo determinar nenhuma data de publicação, distribuição, copyright, impressão, etc., uma data aproximada é a que deve figurar entre colchetes da seguinte forma. E aqui nós temos toda uma lista. Eu não vou falar sobre cada uma delas, mas, por exemplo, no primeiro caso, se você acha que foi entre o ano de 1971 ou 72, ou seja, um ano ou outro, você coloca entre colchetes, 1971 ou 1972. Se é uma data provável, mas você não tem certeza, você vai colocar o ano, por exemplo, 1969, com um sinal de interrogação na frente entre colchetes. Cada caso você pode utilizar conforme está no nosso manual de elaboração de trabalhos acadêmicos. Basta que você consulte e veja qual caso é mais indicado para a situação que você está enfrentando. Com isso, nós completamos os elementos essenciais de uma citação de uma obra e na próxima aula nós vamos aprofundar e ver outras formas de citação que nós podemos realizar com base em outros documentos. Agradeço a atenção de vocês e nos vemos na nossa próxima aula.